Gente, eu queria muito que vocês estivessem tão animados quanto eu, porque eu acabei de mudar minha apresentação inteira. Eu queria agradecer muito a todos, a organização, porque mais do que vir trazer uma ideia e inspirar as pessoas, eu estou me sentindo extremamente inspirada. Eu vou falar de criança. Então, por mais que eu tenha vindo arrumada, palestrante, me sentindo a Madonna com esse microfone, que sonho da minha vida, vou tirar o sapato para a gente poder conversar melhor, ok? E vou ficar dentro da bolinha vermelha. Então, aqui, em todos os slides, vocês vão ver as minhas crianças. E muito do que a gente faz é aos sábados à tarde. Meu nome é Ana Paula Carvalho, eu sou fisioterapeuta até às 6 da tarde. À noite faço letras e outras muitas coisas. Sou de Santa Rita de Bitpoca, tenho maior orgulho disso, então faço questão de sempre mencionar. Eu queria muito que a minha fala, dentro de tudo que foi dito hoje, inspirasse vocês para a ação. Mais do que essa coisa do brilhantismo, do TED, de você ir lá assistir todas as palestras e se inspirar e se motivar. Está na hora de colocar a mão na massa. E eu acho que, ainda que guardadas as devidas proporções, o Aviva seja uma ação pequena dentro do universo, dentro da realidade do mundo, dentro da pobreza da Somália, dentro do estupro da Índia, é uma realidade que muda a vida de muita gente. Todo mundo me pergunta, o que é Aviva? É um acrônimo, significa junção de várias palavras? Não. Aviva, do verbo avivar, de tornar mais vivo, de tornar mais intenso, que é o que as crianças fazem com todos nós que nos permitimos participar todos os sábados à tarde. Vou contar um pouquinho da origem, sem me prolongar muito. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha quando eu estava cursando fisioterapia ainda. E começou a fazer frio, eu engordei 17 quilos. Então, ou eu fazia alguma coisa da vida, ou então não ia conseguir voltar, minha mãe não ia me querer de volta. E eu me voluntariei numa associação que também chama Aviva, que leva o mesmo nome, e comecei a participar da rotina, daqueles deficientes que na Espanha tem uma formatação completamente diferente e que tinha um perfil diferente porque eles eram todos adultos. Foi o que me salvou. Não só dos 17 quilos e dos 40 que eu ia adquirir se eu não tivesse entrado, mas principalmente da solidão. E de uma coisa que foi falada aqui que eu acho extremamente importante. Como diria Platão também, nenhum homem é uma ilha. Nós somos seres sociais. E a gente, cada dia mais eu tenho essa certeza. A gente, às vezes, se pega tendo dificuldade de comunicação, de diálogo, essa coisa da rede, da mídia tão social, tão forte, tão presente na vida da gente, mas a sensação que eu tenho é que ela aproxima quem está muito longe e afasta quem está muito perto. Então, para mim, foi minha salvação, minha tábua de salvação, conviver com aquelas pessoas, me sentir amada, poder amar, que eu acho que isso é uma coisa muito minha, eu tenho muito amor para dar. Então, veio da ideia, quando eu voltei, coloquei em prática, escrevi, foi muito difícil, o primeiro ano e meio super burocrático, cheio de entraves, cheio de problemas, e conseguimos fazer um plano piloto com algumas crianças convidadas, que eram meus pacientes. Os primeiros foram meus pacientes, que eu conhecia a realidade. Eu tenho um perfil, tirar o sapato, e eu gosto de criança, eu gosto da espontaneidade da criança, eu gosto dessa liberdade que a criança te dá de sentir. Porque a gente vai ficando velho, vai endurecendo, e aí nada pode, quem estudou em colégio militar, tudo tem que ser muito faca na caveira. E com as crianças, não, elas te reconstroem o tempo todo, te desconstroem o tempo todo, e eu sempre tive muita afinidade, então por isso que a gente mudou um pouquinho o perfil para trazer para a realidade, e hoje nossas crianças elas têm idades entre 5 e 14 anos. Nós atendemos crianças de 5 a 14 anos com todos os tipos de deficiência, desde que elas obedeçam um grau de funcionalidade. Isso porque, eu vou falar um pouquinho mais para frente, por conta muito do perfil do voluntariado. Então, nós temos algumas, a gente tem que ter um pouquinho de limite por causa mesmo do manuseio das crianças e do tipo de atividade que é proposta. Essa é a Isabela. A Isabela está com a gente desde o início também, tem síndrome de Down. Essa é a nossa lindinha Livinha, numa atividade de piscina. E vocês vão ver várias crianças, todas elas muito diferentes entre elas, mas todas elas muito crianças. Que eu acho que uma das experiências mais sensacionais que a gente teve uma das reuniões de voluntário, é que uma voluntária se acercou, assim, aquela coisa de, você é fisioterapeuta, você sabe o que a criança tem. O que aquela criança tem?
Falei, quem? Ah, o fulano. Eu falei, não, não tem nada. Ela é filha de uma voluntária. Então, como a gente consegue normatizar as crianças naquele ambiente ao ponto das pessoas não saberem quem tem uma deficiência que é tão estigmatizada na sociedade e uma criança que é normal, porque a gente consegue fazer um ambiente e que todas elas estão ali para brincar e serem crianças. A gente teve, eu particularmente, tive uma vivência muito importante com a Vitória, que é uma criança que nasceu com uma malformação genética, ela não tem os 2 braços, está todo mundo vendo bem, e ela está colorindo, melhor que eu, inclusive, que sou péssima, tremo muito. E o primeiro dia dela foi no nosso encerramento de 2012, no Parque da Lajinha, e a gente fez uma roda, e eu desse jeito, falo demais, não sei o quê, parará. Quem vem pela primeira vez, levanta a mão. Aí os voluntários se olharam, tipo assim... Falei, gente, a gente não tem que fingir que ela tem mão, né? Você não tem que cumprimentá-la assim. Né? Ela nasceu sem os braços. E a normatização não vem a partir do momento que você finge que ela tem o braço. Vem no momento em que você aceita ela não ter e fazer tudo que todo mundo faz. Então, foi uma experiência muito marcante para mim, porque... Né? E ela, sem pensar, na hora que eu falei isso, ela levantou o pé. Sem pensar. E a gente que fica, né, com os preconceitos dos adultos, com os problemas... E foi uma experiência muito positiva até para os voluntários, né, que puderam ver isso, como a criança se adapta e como ela aceita e veste a deficiência dela. Lógico que é muito difícil quando você, por exemplo, já tem uma vida adulta, sofre acidente e perde um braço. Mas essa criança não nasceu sem. Ela não sabe o que é a experiência de ter um braço. Então, para ela, quando alguém fala, levanta a mão, ela não pensa 2 vezes. Aqui a gente tem nossas crianças numa atividade inicial, que é uma coisa que a gente sempre preza muito. Nossas atividades acontecem todos os sábados, de 3 às 5 da tarde. Nessas 2 horas, a gente divide a atividade, no primeiro momento, que a gente chama de acolhida, que é um momento que brasileiro, chega atrasado, aquela dificuldade de organização, e que a gente tenta elaborar mais a parte cognitiva, a parte artística, e principalmente a parte da expressão das crianças. A gente tem muitas crianças que têm muita dificuldade na fala, então a comunicação oral delas é muito prejudicada. E uma criança especial sempre me tocou muito, porque ela era tida como uma criança agressiva. Eu falava, mas eu também seria agressiva se minhas costas estivessem coçando e eu não pudesse nem eu coçar, nem pedir para ninguém. Eu também ia gritar e ia cuspir em todo mundo. Então, você tem que encontrar uma forma com que a criança expresse o universo que tem dentro dela, que a gente consiga se fazer entender, o poder do diálogo, até onde comunicar é realmente a fala só que é necessária. A gente tem tantas formas de comunicação, de expressão do corpo, do olhar. E hoje essas crianças, essa criança especificamente, o Vitão, ele é o nosso xodozinho, nosso menino talento, porque ele conseguiu se acalmar, porque ele conseguiu ver que as pessoas prestavam atenção nele, que as pessoas tinham interesse pelo universo que existe dentro dele. Vou tentar não chorar. Vocês vão ver que é difícil, porque eu tenho um vínculo muito forte com isso tudo. Como foi falado, bom de não treinar, de não ter que ficar fazendo script para a fala, é porque é tão meu isso, é uma paixão tão grande que eu tenho, que sai, as informações fluem com muita facilidade. O Thales é uma criança que está com a gente há 1 ano e meio, e ele é autista, e tem uma atividade imensa de interação. E esse foi um dia lindo, que o voluntário está do lado dele, brincando com uma bola, e fazendo uma atividade tranquila com ele, e ele está ali, aceitou a companhia. Então, isso para a gente são ganhos diários que a gente consegue, e que talvez eu tenha até que me policiar um pouco para não ter sempre olhar terapêutico. Isso é uma coisa mais livre, e ver que os ganhos são muito mais significativos para as famílias, por exemplo, do que para a gente. Essa é uma atividade muito legal que a gente fez, que foi, eles estavam plantando uma mudinha, como tem aqui hoje também. E aí o nosso grupo, somos muito, Não falei isso também em relação às crianças, hoje nós temos 46 crianças cadastradas. Existe um fluxo muito grande, porque nossas crianças são mais frágeis, então, aos sábados, a nossa média é de 25 crianças por sábado. Sábado a gente sabe também que é um dia mais complicado, então por isso que existe essa oscilação muito grande. O perfil do voluntário, que agora eu vou aproveitar para vender meu peixe, espero ganhar vários voluntários aqui hoje, pessoas que tenham proatividade, que tenham consciência da função que você tem dentro de uma sociedade. Porque talvez eu seja até um pouco radical nesse posicionamento,
Mas as pessoas falam, ai, que você é muito boazinha. Sou nada boazinha, meu passado é negro. E não tem essa conotação a minha ideia do Aviva. Se eu estou há 6 anos com todos os meus sábados comprometidos, se eu estou há 6 anos, né, levando isso juntamente com todos os voluntários e com todas as famílias, hoje a Carol vem me acompanhar, que é uma voluntária que está, né, com a gente desde o início também, é graças a uma consciência. Eu acho que quando, né, foi falado muito de política, do ser humano, todos nós, enquanto seres políticos, isso eu acho uma coisa fundamental, você ter consciência da sua importância nessa engrenagem. Não é altruísmo, não é... Talvez seja até egoísmo da minha parte, porque é o que recarrega as minhas pilhas de toda semana. É impressionante, se eu tivesse que dar um perfil de voluntário, seriam pessoas que querem fazer alguma coisa. Então, não tem que ser formado em fisioterapia, não tem que ser terapeuta ocupacional, não tem que ter... Ai, não tenho nenhuma experiência com criança. Não tem que ter. Talvez você esteja precisando exatamente disso, dessa experiência com crianças. Então, o nosso perfil hoje tem desde engenheiros elétricos até o que a gente tem agora muito forte, espero fortalecer ainda mais, que é a parceria com as empresas juniores. Né, foi falado aqui também, tem sempre o lado de responsabilidade social. Eu acho incrível, eu tenho acompanhado o movimento das empresas júniores, principalmente aqui, né, na universidade, e é incrível, porque eles mudam as pessoas, isso é impressionante. Então, nosso perfil tenha boa vontade, tenha disponibilidade e que queira experienciar coisas diferentes. Semana retrasada, nós tivemos uma oportunidade única, que, para quem é de fora, né, conhece o Cultural, que é uma balada e tal, noitada, e teve um evento no domingo, a gente pôde levar as crianças lá. E era, né, tinha uma cama elástica, e ninguém sabia o que fazer, e eu fui pular, como uma criança. E todo mundo olhando, meio assustado, né? Mas não tem que ter alguma coisa, tem que ter cuidado. Não tem que ter nada, tem que ter boa vontade. A criança vai te dizer, ela fala, não, tia, eu não ando de costas. Não, tia, não me pega assim. Ela vai te dizer. Os limites somos nós que a gente impõe a nós mesmos e aos outros. Né? Às vezes você trata o deficiente como se fosse uma coisa quebrável. Gente, todo mundo cai, todo mundo machuca, todo mundo, né, vai passar por isso na vida. Então, é importante que eles experienciem isso. É sempre um problema, a gente sempre tem que falar isso com os pais. Os pais, principalmente deficientes, têm essa tendência a superproteger, a querer... Ai, mas ele já tem tanta dificuldade. Nós somos seres que precisamos de dificuldade. O fácil não nos atrai. Né? A gente precisa de barreira. E essas crianças, mais do que qualquer uma, elas precisam do desafio. Então, às vezes, a gente fala, já aconteceu isso, né, de voluntário vir me dar... Não pode futebol hoje, não, porque o menino está na cadeira e aí ele não vai conseguir jogar, ele vai se sentir frustrado. Falei, mas a vida não é só flores, né? A gente tem que aprender a lidar. E eles precisam, é questão de adaptação. A gente consegue um pé de mão para ele jogar com a mão, a gente consegue colocar ele no chão como goleiro, a gente consegue ter o goalball, que é um futebol para cegos que é jogado sentado. Então, é só você ter boa vontade e querer adaptar que tudo flui bem. Esse é o Enzo, nossa atividade adaptada, né, a cesta de basquete. E os meninos todos, a gente tem... As atividades são muito diversas. Eu não defini exatamente, hoje nós somos um Instituto Aviva, que presta serviço de esporte adaptado, de atividades lúdico-desportivas adaptadas para crianças de 5 a 14 anos. Então, cada sábado, a gente tem um esporte diferente. Né? Aqui no canto, a gente tem o Dia do Judô, que foi emocionante, foi muito bonito. Veio um profissional, que é lutador aposentado, mas continua atuando, dando aula. O basquete, aqui embaixo a gente tem o vôlei sentado, que é uma atividade muito legal, que foi um tipo de vôlei que participou no dia, e eles têm 2 metros de altura. Quando a gente colocou todo mundo sentado para jogar, foi aquela coisa, né? Você nivelou e aí eles ficaram meio sem jeito. As atividades são muito diferentes, e a gente tinha, na teoria, né? Quando a gente escreve o projeto, as coisas tinham outro caráter, a gente não sabia como ia ser. Tinha muito essa questão da escolinha de esporte, né? Que tivesse os fundamentos do esporte, que tivesse o ganho da habilidade. E eu tinha muito por gostar muito de esporte, eu tinha muita vontade de aplicar os conceitos do esporte, né, da disciplina, do coletivo, da cooperação, e principalmente que despertassem nas crianças essa vontade de vir a ser um atleta paralímpico. O ano que vem nós teremos, né, dentro de casa, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e a gente sempre teve muito essa vontade. Só que a gente foi vendo que no esporte, se você não repete, você não tem ganho, e aí a gente não conseguia. E as crianças chegavam, não, tia, eu quero brincar. Essas crianças têm uma vida super corrida, mais do que um empresário. A rotina delas é o tempo todo doutrinada por tratamentos.
De manhã é fono, de tarde é físio, é eco, é terapia ocupacional, é musicoterapia, até por essa ansiedade dos pais em querer proporcionar todas as coisas possíveis, porque essas crianças precisam de estímulo. E elas não têm tempo para ser felizes, elas não têm tempo para serem crianças, para brincar de pique, para brincar de queimada, para jogar bola, né? Então, eu chegava no sábado, elas estavam cansadas de terapia. Eu não ia colocar tudo regrado, né? Vamos lá, passa com a direita, passa com a esquerda. Lógico que a gente utiliza, né? A nossa ferramenta é o esporte, a gente usa dos fundamentos para as crianças também aprenderem e se desenvolverem, mas a gente sabe que aquele momento é delas relaxarem, delas serem crianças. Lógico que tem um dia que é futebol, aí a menina não quer jogar, aí outro dia que, né, o dia de natação é o único que é unanimidade. Os voluntários dão mais trabalho do que as crianças. Esses são os nossos contatos, espero que todos vocês entrem em contato para mandar uma mensagem, para falar da experiência de vocês. E eu queria muito agradecer por poder dividir, porque quando eu fui convidada, eu achei genial, né, ideias que merecem ser compartilhadas. E eu acredito muito que essa é uma ideia que deve ser compartilhada, porque ela é extremamente replicável. Isso você pode fazer em qualquer realidade, em qualquer escola, em qualquer bairro, em qualquer cidade. E hoje, né, de acordo com o último censo, a população de deficientes é de 24,7% da população. Então, não existe mais isso de que eles fazem parte de uma minoria, que eles são excluídos, que eles estão alijados da sociedade. Isso é 1/4, você fazer conta? 1/4 da população brasileira. E uma coisa que eu sempre trago como conscientização para todo mundo é que a questão da política, né, agora acabamos de aprovar o Estatuto do Deficiente, e a questão das políticas públicas, a questão da acessibilidade, isso não é obrigação ou responsabilidade do deficiente. Isso é da sociedade como um todo, principalmente porque a gente nunca sabe o futuro, né? Hoje a gente está aqui, pode tropeçar na escada, quebrar uma vértebra e virar um tetraplégico, ou precisar de ou mesmo temporário, né? A gente quebra uma perna, você usa muleta, tem que usar cadeira de rodas durante um tempo, e principalmente eles fazem parte da sociedade. Se hoje existem políticas de cota, de porcentagem dentro das empresas, é porque as pessoas tomaram consciência. Então a gente precisa fazer a diferença, ok? Eu quero deixar para vocês uma frase que é minha para mim mesma, mas que eu acho que traduz essa tarde que nós tivemos aqui, que é: nunca perca a capacidade de se maravilhar com as coisas. Enquanto seus olhos brilharem por alguma coisa, existe possibilidade de vida. Ok? Encerro minha fala aqui. Espero todas as perguntas possíveis, porque eu adoro falar, então perguntem muito. Ok? Podemos falar?